Então, vamos lá, galerinha minha, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar da crise do Império Romano. Então, vamos lá. A crise econômica, a crise política, o crescimento do cristianismo. Pois é, esses três elementos juntos ajudaram a dinamitar, ajudaram a criar uma crise no centro do Império Romano. E aí criaram um novo modelo econômico, político e, por que não dizer, social e até cultural. Nós estamos falando de um período de tempo chamado de Idade Média e estamos falando de um modelo econômico, político, social, cultural chamado de feudalismo. Mas não vamos falar nisso ainda. Precisamos falar dessa transição, dessa mudança, né, que vai da crise do Império, né, e a formação da sociedade medieval. Vamos lá. Bem, então nós temos aqui no mapa toda a extensão do Império Romano nos tempos de Cristo. Pois é, Jesus Cristo, esse mesmo, o Salvador, o Messias, ele nasceu na era do Império Romano, no ano 1, né? Alguns falam ano 3 depois, ano 2 antes, ano 3, não importa. Então, no período ali do início do Império Romano. O Império Romano ele durou período muito curtinho de tempo, né? Ele vai um século antes até o século, né, 3, aí começa a entrar em crise, 4 e pum, 5, acaba o Império Romano do Ocidente e continua o Império Romano do Oriente. Então, olhem só o tamanho da extensão do Império Romano. Toda essa região aqui, ó, que pega o norte da Europa, né, o norte da África e uma regiãozinha que nós chamamos de Oriente Médio. Beleza? Então vamos nós. Bem, a crise econômica, a grande extensão do território criava a necessidade de muitos funcionários. O fim das expansões diminui a entrada de riquezas. Então, quer dizer, o tamanho disso acabou se tornando um problema. Aquilo que era a solução, né, foi o que moveu o Império Romano, acabou criando o quê? Uma crise, né? Por quê? Porque ficou muito grande e aí começou a restringir a quantidade de funcionários para fiscalizar e até mesmo de pessoas para produzir a quantidade de riquezas e de alimentos para todo mundo dentro do Império. O alto custo manteve-se, cria-se a necessidade de aumento de imposto nas províncias. Vale lembrar, gente, que na época de Cristo, o que acontecia a região da Galileia era uma região explorada pelo Império Romano. A pobreza assolava toda a região ali, né? Porque o Império cobrava mais e mais e mais e mais. Isso foi criando revoltas nas províncias, nas áreas, principalmente nas áreas mais distantes do centro da capital do Império, que era Roma. Bem, aqui nós temos cenas do filme Roma, um filmaço, super recomendo, muito bom, é super produção. Bem, gente, a crise política, a crise econômica, gente, acabou gerando uma crise política, porque quando tudo vai bem, né? A parte política também vai bem, quase sempre. Mas quando vai mal, a parte política também acaba tendo problemas. O que é política, gente? É a estrutura de poder, são as lideranças, são os grupos que organizam e dominam e controlam, regem a sociedade. Beleza? Então, os imperadores governavam com a ajuda dos principais generais. Entre 235 a 284, uma disputa pelo poder entre os generais começou a explodir. Quer dizer, um general começava a se destacar e ele começava a subir de nível e chamava a atenção de outros generais que queriam tomar o poder dele. E assim foi chegando, tomando conta do centro da política do Império Romano. O crescimento do cristianismo também começou a gerar uma crise política, por quê? Porque as pessoas começaram, lembram da frase que Tio Lelê falou na sala, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A frase de Jesus, ela acabou ajudando a dinamitar o Império Romano. Por quê?
Então, como nós estávamos falando sobre a, a ideia do Império Romano, sobre o cristianismo, né? De que forma o cristianismo acabou dinamitando o Império Romano, porque coloca a ideia dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Lembram dessa frase que o tio Lelê falou na aula? Então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, divide o que é de César e o que é de Deus. Como assim de Deus? Esse que é o problema. Porque para o império, Deus e César eram a mesma pessoa, né? A mesma figura política. Então as pessoas começaram a separar e a argumentar, pensar isso aqui, beleza, isso é imposto, o dinheiro eu vou pagar a César, mas existe um Deus superior, existe uma proposta de uma vida após a morte, né, da vida eterna. Então essas ideias novas do cristianismo vão criar, né, crise do Império Romano. Bem, vamos avançar. Isso aqui não é tão importante para a gente agora. Bem, a divisão, como eu falei para vocês, né? Divisão do Império Romano, o Império Romano do Ocidente, capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, que foi também Bizâncio e que hoje é a capital da Turquia, chama-se Istambul. Bem, então nesse momento, podemos dizer que a crise do Império Romano do Ocidente, nós estamos falando de Roma, beleza? Que começa lá para o século III e vai estourar então no século V, mais precisamente no ano de 476 depois de Cristo. Então vamos nós. Constantino e a fundação da capital e Bizâncio. Então o que aconteceu? Vou tirar a tela aqui para poder te visualizar melhor. Beleza. Então vamos lá. Constantino, ele se converte ao cristianismo e aí tem essa divisão, né? Essa divisão foi importante para manter pelo menos uma estrutura de poder unida, porque começaram a pipocar, né? Começaram a surgir várias revoltas locais, regionais, e a ideia era tentar, com a divisão do império, manter as duas estruturas intactas. Ledo engano, né? Só continua o Império Romano do Oriente, mas do Ocidente acabou, né? Colocando aí o fim. Bem, um pouco depois, é claro. Bem, Teodósio divide o império entre os seus filhos. As invasões bárbaras, vamos falar delas. As invasões bárbaras. O que foi mesmo? O que foram os bárbaros? Bem, os bárbaros, o termo bárbaro vem do latim, significa o outro, o estrangeiro, mas o que representava para os romanos esse outro, esse estrangeiro? Era inferior, né? Então era todo o povo que não falava o latim, que não tinha latim, que era a língua dos romanos, que não tinha a cultura dos romanos, certo? Então nós temos aqui, ó, no quadro, vários exemplos de povos bárbaros, né? Como os visigodos, como os vândalos, como os hunos, como depois os vikings. Então, esses povos começaram a invadir pouco a pouco e até se misturar, né, se fundir a cultura dos povos bárbaros aos povos romanos, a cultura romana. Então, encerramos nossa primeira parte aqui.